Estimado Jean Segato, nosso antropólogo, lontrense, professor, e os black bloc, os rolezinhos, as máscaras, nesses movimentos todos aí, entre os shoppings, hoje faz aquele auê do demônio, que aquilo vira o demoninho mesmo, né? Olha, você sabe que uma coisa que me preocupa quando a gente falava antes de criminalização de um movimento social, me preocupa quando a evidência que tomou os rolezinhos, ou mesmo a discussão que você tem dos black blocs, me incomoda um pouco o quanto também se usa isso como pretexto para discutir ou para fazer acusações em relação ao sistema de governo e tudo mais, e que não necessariamente se dirige a eles. Primeiro que vão pensar o seguinte, né? É um apartheid você dizer quem pode ou quem não pode entrar num shopping, né? É um apartheid. É um apartheid. Verdade, então, falou assim, tudo. Agora, assim, ó, vamos pensar assim, classe média alta. Vamos lá, gurizada, vamos se reunir, vamos pro shopping, é rolezinho? Por quê? O que está por trás disso? O que tem que ter? Que cor que tem que ter? Né? Filho de quem que tem que ser? Que marca de camisa? Que marca de celular? Como é que chegaram? Chegou de ônibus, chegou de metrô, chegou de carro importado? Né? Então, assim, isso me parece uma forma de apartheid. Você começar a distinguir pessoas de onde ela vem. A gente falava de Londres, eu brincava antes com Londres. Assim, me criei, né, na Praça 11. Que é uma classe humilde, simples. Exatamente. Mas, olha, veja o quanto... eu vou te dizer uma coisa. Eu nunca esqueci, eu tenho as melhores lembranças possíveis da minha infância no Regente Feijó, mas tinha uma coisa que eu nunca esquecia. Uma das minhas professoras, logo de início, terceira série talvez, dizendo assim, olha, pessoal, vocês vamos para o recreio agora, né? Recreio, vamos para o recreio. Mas não deixa nada de valor dentro da sala, feche o materialzinho, guardem tudo, porque a sala vai ficar aberta e vocês sabem que aqui na escola tem um monte de gente da Praça 11 que estuda aqui. Meu Deus, a professora falava isso. A professora falava isso. Pô, eu tô com 32 anos, mas são coisas que a gente não esquece, assim. O lugar onde mora, então, define que tipo de pessoa que você é. Então, eu sou bandido agora? Como é que é? Então, assim, quanto tempo que eu me lembro que eu ia para a escola e ia tranquilo, mas quando eu voltava, que daí sai todos os alunos juntos, chega um de cada vez, né? Mas aí sai tudo junto. Sai todo mundo junto. Daí eu dava uma volta numa rua, dava uma volta na outra rua, para as pessoas não saberem que eu ia para a Praça 11, porque senão eu era um daqueles possíveis, né, catadores de material dentro dos outros. Então, assim, são marcas que são complicadas. Então, esses garotos agora chegam no shopping, mas eles vieram lá da região dita mais pobre, etc. E será que só tem gente ruim nos meios dos mais humildes, dos mais pobres? Olha, não sei, as evidências nos têm mostrado que quem manda... Exatamente. Quem está no poder, com muito poder e com muito dinheiro, é o que mais está fazendo lambança. Como se diz muito popularmente, a gente fica olhando para o palhaço e a gente esquece do dono do circo. Exatamente. O dono do circo não está lá, não. É verdade. A gente vai correndo atrás de palhaço, mas o dono do circo está mais perto, às vezes, do que a gente pensa. Estimado, e tendências, nós estamos aí há 90 dias... do maior evento esportivo do mundo, que é a Copa, que o Brasil se intitularizou, que ser o Deus Todo-Poderoso, o presidente na época, Luiz Inácio Lula, que eu chamo de Lula, porque nós não vamos botar dinheiro público, porque nós queremos a Copa, porque nós vamos melhorar o aeroporto, vamos ter os portos melhores, vamos ter as rodoviárias, mobilidade urbana, vamos ter segurança, telefonia, e a gente sente que, se bobear, passamos vergonha. Não pelo resultado, que acho que podemos fazer um ótimo resultado, mas pelo que o Brasil pode deixar a desejar, porque não cumpriu praticamente nada do que prometeu. Aliás, prometeu até que não ia ter dinheiro público nos estádios, e o que mais se viu foi dinheiro público nos estádios. Ainda se discutiu essa semana que talvez desse tempo de fazer um trem-bala até junho. Não, ainda estou discutindo. Eles são os brincalhões, É que você vê, as tendências, Copa do Mundo, o que poderá acontecer? Porque é evidente que está muito na memória do povo o que aconteceu em junho do ano passado. Claro. E eu acho que não vai passar, infelizmente, acho que não vai passar batido. E estão tentando brecar qualquer manifesto. O presidente Dilma está baixando decreto que não pode ter mais manifesto. Não, manifesto pode ter, isso é democrático, que não pode ter bagunça. Exato. Não, olha só, talvez a gente não tenha uma dimensão tão grande do problema, porque a gente mora aqui numa cidade
que está razoavelmente longe das sedes de Copa. Sem dúvida. Mas quando você me perguntava aí sobre o que eu vou fazer, então eu vou morar lá em Natal. Natal é sede de Copa. É sede de Copa. Que dizem que construíram um futuro elefante branco lá também. O estádio é lindo. Diga-se de passagem, está perto de uma duna, ele imita uma duna, é a arena das dunas, é coisa espetacular. Espetacular, né? Só que quando você sai para caminhar a 2 quadras do estádio, as calçadas têm uns degraus desse tamanho. Então já não tem acessibilidade para as pessoas, Exatamente. os mais necessitados. Isso se você tiver a sorte de encontrar a calçada. Se encontrar calçada. Se encontrar a calçada, que termina no meio-fio, já começa a construção. É muito comum em algumas cidades do Nordeste, principalmente, não só de lá, aqui talvez no Sul, as cidades com colonização portuguesa já sofreram bastante com modificação arquitetônica, mas é bastante comum a casa termina em cima da rua. Em cima da rua, né? Como isso, quando você vai para Minas, você vai para algumas cidades pequenas, Paraty, você vai para outras cidades pequenas do Rio também, você vê isso. E Natal também tem um pouco disso. Historicamente muito interessante, só que em termos de acessibilidade, um dos piores transportes públicos que você pode imaginar do país, você vai encontrar lá. Nós não temos transporte público condizente com o que o ser humano merece. Exato. Isso é verdade. Mas lá em especial, todas as pessoas que me diziam assim, que maravilha que você vem morar aqui, mas seria muito bom você ter um carro, porque nada funciona. Assim, não teve uma pessoa que não veio me dizer isso. É bom você ter um carro que não funciona. Não tem trânsito pesado, como a gente tem aqui, que nem até Florianópolis virou uma coisa absurda, né? De se dirigir, não tem isso. Mas você tem que ter um carro, porque o transporte público é ineficiente. Saúde e tudo mais, a gente sabe como é que é a realidade do Nordeste. Né? A capital muito bonita ali no litoral, o sertão. Então você vê com reservas esse momento Copa do Mundo no Brasil? Eu vejo com referência a manifestações? Eu vejo com reserva, sim. E com medo? Olha, eu não sei se... Eu não diria medo. Eu não diria medo no seguinte sentido. Eu acho que a gente lutar para ter mais dignidade é sempre legítimo. Não é legítimo você fazer, obviamente, uso de força, matar pessoas ou espancar pessoas, seja lá... Quebrar lojas, patrimônio público. Exatamente. Né? Agora, eu acho que é legítimo, sim, a gente reivindicar e talvez fique um pouco mais evidente que desde um governo de FHC até Lula, né, o Brasil mostrou uma imagem para o mundo que ele não tem. Eu acho que FHC foi Ele vendeu uma mentira? Vamos assim dizer, eu acho que Fernando Henrique Cardoso foi muito oportuno, vamos pensar enquanto estadista, ele foi muito oportuno. Ele colocou o Brasil dentro de um eixo de globalização, que era a discussão fim dos anos 90 e tudo mais. O Lula colocou o Brasil dentro seguindo a porta que estava aberta, mas tentando fazer as alianças aqui dentro. O Fernando Henrique fez as suas alianças fora, abriu o Brasil para o mundo e vice-versa. O Lula tentou tirar as rixas aqui dentro, mas todos eles, de uma forma ou de outra, vendendo uma imagem de um país onde tudo funciona, onde as coisas estão bom, um país que está crescendo, que está melhorando, está crescendo, está melhorando. E que tem um PIB de 1%. Exatamente. E que aí, talvez a grande vergonha, como a gente vem dizendo que o Brasil vai passar realmente, ele não seja pelo resultado da seleção, né, dentro de campo, mas seja o resultado fora de campo. Né? Fora de campo. Aquelas piadinhas que a gente vê nas redes sociais. Olha, os estádios estão prontos, agora só falta fazer o país em volta. Né? Acho que é um pouco disso que vai ficar evidente. Aliás, a maioria dos estádios que você falou que viu lá e que é muito maravilhoso, e fora deles as calçadas já têm degraus dessa altura. Exatamente. Isso, a nível de Brasil, agora a imprensa está mostrando. Maravilhosos estados, fora uma vergonha. Exatamente. E aí vão receber o mundo esportista, o mundo do turismo, para vir para o Brasil. E vão ficar engarrafados nos aeroportos. Eu tive um convidado aqui semana passada, o Armando Júnior, que dizia, eu quando cheguei no aeroporto em Salvador, com todo respeito às rodoviárias, parecia uma rodoviária. Só faltava ter cachorro e cavalo e gado amarrado lá dentro. Mas e a questão é essa, eu vou dizer assim, eu até costumo viajar com frequência, fiz uma parte dos estudos na França e depois lá se abriu várias portas, assim, grupo de pesquisa fora. Então eu acabo saindo, ou mesmo a passeio, coisa assim. Você sabe o que é? Eu já cheguei a ir para países que você não faz a mínima ideia de uma ou duas, pelo menos, palavras que se falam no idioma local. Você sabe inglês, mas se eles falarem inglês, tudo bem. Se não, você não sabe nem ler uma placa. Você não se perde no aeroporto. Você vai, né? Você não se perde em lugar nenhum. Sabe, o meu medo é quando assim, puxa, amanhã eu embarco de volta para o Brasil. Será que quando eu chegar em São Paulo, quando eu chegar no Rio, será que eu vou conseguir pegar minha conexão para Floripa?
Será que eu vou receber minha mala? Será que eu vou receber minha mala? Né? E a mala com as minhas coisas dentro? Exatamente, né? É. E será que eu vou conseguir? Porque eles mudam de portão, eu não sei. A última vez que eu cheguei, a gente foi fazer um passeio de família, então fizemos uma conexão via Lisboa. Chegamos eu, minha esposa, a minha sobrinha e a minha filha, chegamos em São Paulo. Os telões não funcionavam. Sabe o que é? Uns moleques, assim, desculpa o termo moleque, mas sabe o que é que você viu que foi pego assim no improviso? Bota uma camisa, um colete da companhia aérea e os garotos gritando: Manaus comigo, Manaus, Manaus, Porto Velho, Porto Velho. Outras comigo, Pesenderio comigo. Você imagina um negócio desse, você recebendo turista, os caras formando fila, chamando, porque não funcionava tudo. Não, isso é o fim do mundo. Então, assim, eu acho que isso vai ser uma decepção muito... A gente chegou há 5 anos atrás, eu sempre lembro como um exemplo, assim, de um país onde as coisas funcionam, Luxemburgo. Né? Poxa, Luxemburgo, você vai pegar um ônibus... No ponto de ônibus tem tela de LCD com GPS que você sabe onde é que o seu ônibus está, em quantos minutos ele vai chegar naquela parada. Você clica ali, o ônibus já sabe que tem um passageiro aqui, porque foi acionado. E já sabe que ali vai ter um passageiro. Exatamente. Então, assim, a gente às vezes não tem dimensão de como funcionam essas coisas, né, nos países, ou na maior parte, do público que vem para cá, porque... É um público selecionado, né, Neri? É um público que vai pagar 2.000% a mais na tarifa de hotel, porque a agência lá do nosso estimado Ricardo Teixeira já tomou conta de tudo. E a agência comeu todas as vagas de hotel, os leitos aqui. Isso tudo já ficou condicionado quando ele renunciou e fugiu. Exatamente. Né? Então você tem aí um público bem selecionado que vai pagar passagens caríssimas, porque assim, por exemplo, eu que já estou me mudando para Natal, que é sede de Copa, já estou vendo na pele isso, no bolso. O preço que já está a passagem, que não era o preço de ano passado, era uma capital barata de se viajar. Então você vai ter um público que vai pagar uma passagem bem cara, que vai pagar ingresso muito caro, né? Porque nem todo mundo se inscreveu para ser selecionado, vai comprar de cambista. E vai ter na mão dos cambistas. E os cambistas são alimentados pelas pessoas que comandam o futebol. Exatamente. Da CBF, da FIFA. Exatamente.